Qual o futuro de Glória Pérez? Outra TV aberta ou streaming? Porque a Globo voltou a esticar as suas novelas. Band vai refazer a novela Os Imigrantes? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vanucci Responde, um lugar onde a gente fala de televisão a partir do que realmente interessa para você. Você manda suas perguntas através das minhas redes sociais ou no espaço aqui embaixo, reservado aos comentários dos vídeos, aqui nos vídeos. E aí, através dessas perguntas, desses comentários, a gente conversa sobre televisão sempre a partir do que interessa para você. Neste episódio, mais perguntas. Um episódio com um número maior de perguntas para a gente colocar em dia a nossa conversa aqui. A primeira pergunta é do Arnaldo Câmara, que diz o seguinte: Vanucci, em uma novela inédita, caso um ator tenha um problema grave e precise deixar o elenco, o autor tem a liberdade de mudar o roteiro e seguir com a trama. Se algo desse tipo acontecer em um remake, o que o ator pode fazer com o personagem? Olha, é aí usar de muita criatividade, né, para tentar resolver uma situação. Porque no remake, né, você tem uma obra que teoricamente está fechada. Você sabe o começo, o meio e o fim dessa novela. Só que se acontece algum imprevisto, esse ator precisa sair por algum motivo de saúde ou falece, alguma coisa assim, provavelmente vai ter que mexer com este personagem, né? Esse personagem também terá que sair da novela. E com isso, mexe em todo o remake. Agora, se é um Agnaldo Silva que está fazendo, ele pode criar, né? Como já fez em várias situações, né? Ele pode criar uma solução espetacular. Traz ali uma poçãozinha mágica, né? Como foi com a Drica Moraes e ali na novela, que ela ficou muito mais jovem e aí veio no pai, né, na pele de Marjorie este ano, né? Pode fazer isso, né? Agora, óbvio que sempre um remake é algo mais delicado. Você tenta buscar, talvez, um ator parecido, enfim. Mas nunca vi um caso como esse, não. Há de se pensar, viu? Do que possa acontecer. Mas, óbvio, né? Vai exigir muita criatividade. Pergunta agora do @BezerraBravo, que diz o seguinte: Vanucci, para os dias atuais, você acha que seria viável uma emissora apostar em uma programação menos popularesca ou menos apelativa, com certo zelo de qualidade, assim como a Globo fez na era Boni? Bezerra, sabe que, na verdade, assim, se você for pensar, a Globo ainda mantém, né, esse padrão de qualidade dentro de uma programação mais popular, né? Óbvio que se você sai muito, qualifica demais, talvez você afaste a grande massa da televisão. Ao mesmo tempo, o público pede, né, algo um pouquinho melhor do que tá aí na televisão. Há muita reclamação, né, nesse sentido de que as TVs não estão oferecendo mais uma programação com muita qualidade. As coisas estão muito repetitivas, é muito jornalismo, muito programa ao vivo ali, né, assuntos que se repetem, e uma ou outra ali que produz novela, que traz algum entretenimento, alguma coisa assim. Mas a televisão está muito parada, está realmente muito, muito parada. Agora, se qualificar demais, vai acontecer que nem a Manchete. A Manchete veio com uma programação muito classe A, né? E ela precisou se adaptar para conversar com um número cada vez maior de pessoas. Não adianta. A televisão é um veículo de massa, né? Você tem que conversar com essa massa, mas pode manter uma qualidade artística e sim, também de conteúdo. @ed7854 diz o seguinte: o SBT deve mesmo criar um canal de notícias na TV aberta chamado SBT News? Olha, essa é uma história que vira e mexe, aparece e agora envolve, né, o canal do Rinaldi, né, porque o Rinaldi tem uma emissora de televisão, um canal pequeno, em sinal aberto em várias regiões do país, e aí poderia ser uma possibilidade. Mas vamos pensar um pouquinho, né? O SBT, será que seria o melhor investimento neste momento para o SBT? Afinal de contas, está precisando rever a sua operação. E talvez, né, para colocar um canal só de notícias no ar, precisa realmente investir muito, né? Você tem que montar uma equipe muito grande. Claro que dá para aproveitar muita coisa da TV aberta, mas também você precisa criar novos produtos. E aí precisa de novos profissionais. Será que este é o momento do SBT, diante da necessidade de arrumar uma grade? Só isso que eu pondero.
né? Claro que esta notícia cada vez ganha mais força, porque o SBT News sempre foi muito associado à credibilidade, né? Junto ao público do SBT. O canal no YouTube vai bem, todo o trabalho digital vai muito bem, então óbvio que surgem mesmo essas conversas e há uma possibilidade aí concreta. Vamos a mais uma pergunta? Esta pergunta agora é do @JRGuileal, que diz o seguinte: Vanucci, a Record desistiu mesmo de reprisar títulos como Balacobaco, Vitória, Bicho do Mar e Amor e Intrigas depois do fracasso de Pecado Mortal? Eu acho que Pecado Mortal entrou ali num momento em que não era o mais apropriado, né? Era interessante, estava mudando, era início de ano também, com Big Brother, com todas essas coisas assim, então realmente o resultado não seria dos melhores, né? À tarde tem reprisado as novelas bíblicas, né? E à noite dificilmente vai entrar numa dessa depois do resultado que teve. Então, acho que a gente vai continuar vendo, sim, reprise só de séries e novelas bíblicas dessa fase mais recente da dramaturgia da Record. Mais uma pergunta, Fernando Filho, diz o seguinte: Vanucci, o que tem de real nos rumores do remake da novela Chica da Silva? Tem de real é um desejo, né? Por parte do telespectador, um desejo talvez por parte do Valcir Carrasco, mas nada ainda muito concreto. O que o Amaury Soares disse foi o seguinte: olha, vale tudo, encerra este projeto que a gente pensou aí de remakes, não há um outro engatilhado. Mas já ouvi dizer que se Chica da Silva realmente o remake sair do papel, a ideia é que ele vá para o digital. Aí vai ter muito mais força e poderá dar mais liberdade para o Valcir Carrasco vir com toda a ousadia dele. Vitor M diz o seguinte: Vanucci, é verdade que as emissoras ganham dinheiro dos governos? Se sim, eu acho um absurdo. Acredito que deveria ser ao contrário, as emissoras darem, por exemplo, 20% ou 30% de lucro, já que é uma concessão de governo, e o governo ajuda só emissoras públicas como TV Cultura e TV Brasil. Olha, Vitor, esta é uma discussão grande. Vamos entender. É uma concessão pública realmente. Por ser uma concessão pública, todas as emissoras de TV precisam obrigatoriamente ceder espaço para quando o governo convoca, né? Para quando o governo convoca para uma transmissão, um comunicado do presidente, de algum ministro, para prestação de serviço. Algumas campanhas ali estão dentro do que está previsto na Constituição, na concessão. Então, existem momentos de mobilização do país que aí sim está ali para ser usado como prestação de serviço, como mobilização do país. Durante o processo eleitoral, por exemplo, né, o horário eleitoral é obrigatório, né? Assim como durante o processo eleitoral, o ano eleitoral e o ano que antecede, né, você tem uma quantidade de informação do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, já está previsto nisso, né? Quais são os espaços que o governo vai usar, né? Porque tem que usar. Agora, também está previsto o seguinte, que o governo, quando faz propaganda, aí precisa entrar dentro e pagar, comprar essa propaganda, porque aí não é a prestação de serviço, não é a mobilização, não é o direito à informação, aí é a propaganda, é a autopromoção. Para essa autopromoção, aí sim existe a cobrança lá de acordo com as tabelas. E aí existem critérios, né, para as verbas públicas, né, tanto federal, estadual quanto municipal. Você tem que seguir a proporção, o que cada emissora fatura, então assim, ou atinge. Você não pode pegar 100% da sua verba e colocar numa emissora que só atinge 5% do público. Ali você só vai poder botar 5% da sua verba. Você vai botar na Globo 35% da verba, que é a média dia dela. E assim vai, né? Quanto que é do SBT, quanto que é da Record, e aí existe uma grande discussão. Porque talvez para emissoras maiores, né, para Globo, para Record, uma verba federal ou estadual, ela tenha um peso muito menor no orçamento dela. Para as emissoras menores, essa verba faz a diferença também. Então, há uma grande discussão nisso. Agora, dentro do que é previsto na legislação, sim, o governo usa esse espaço. TV Cultura é uma empresa, é uma emissora estadual. TV Brasil é federal, né? Então, o governo de São Paulo banca uma parte dessa operação e o governo federal banca a parte da TV Brasil.
Mais uma pergunta agora do Rogério de Ferreira, que diz o seguinte: Vanucci, se a novela O Rei do Gado ganhar um remake, como irão fazer com a primeira fase, que é de época e se passa nos anos de guerra? Os acontecimentos são fundamentais para a segunda fase, que se passou em 1996. Bom, vai seguir, né? Provavelmente o projeto inicial, né? De colocar ali, de contar a história como foi com Renascer, que teve 2 fases, né? Como foi em Pantanal, que teve 2 fases, né? Então, a ideia de ter ali, se fizer o Rei do Gado, é cumprir, né, essas 2 fases. A primeira pode ser até maior, né, dependendo do sucesso, do que se planeja ali, né? Mas não está previsto nenhum remake ainda do Rei do Gado, não. Mas talvez, aí talvez você fale assim, pô, mas neste momento existem guerras no planeta e não seria ideal, né, pegar uma novela que mostrasse um período de guerra. Aí vai da responsabilidade de cada executivo de autorizar ou não a realização dessa novela, né? Mas segue, tem que fazer no remake também a versão dela, né? A primeira fase. Claudinei Silva diz: Vanucci, é verdade que a Band está negociando com os herdeiros do Benedito Rui Barbosa os direitos do texto de Os Imigrantes? Claudinei, e não é de hoje não, viu? Não é de hoje que a Band tenta conversar com os herdeiros, né, do Benedito Rui Barbosa, inclusive com o próprio Benedito Rui Barbosa, para poder colocar em prática aí uma nova versão, né, ou um remake né, pode ser a continuação daquela história, ou um remake de Os Imigrantes. Quando eu estava lá na Band, na época do Faustão na Band, muito se falava disso, né, do desejo de retomar uma dramaturgia com um texto que foi emblemático, histórico dentro da teledramaturgia da Band, né? Mas por enquanto, para mim, é só falatório. Acho que ainda é muito difícil caminhar por uma realização, né? Caminhar para a conclusão desse projeto, né? Agora, que merece um remake, que merece, ou no mínimo a continuação, olha, merece, porque é uma história, uma senhora história. Próxima pergunta agora é do Thiago Inácio, que diz o seguinte: por que a gestão da Maurício Soares está alongando demais as novelas? Saiu a notícia de que a novela Dona de Mim terá 221 capítulos. O público quer novelas menores e não novelas com formato da Grávida de Taubaté. Isso faz a história ficar andando em círculos. Tiago, concordo com você que uma história maior tem uma chance maior de você ter a famosa barriga. Mas a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes você tem uma questão orçamentária, então, num ano com maior investimento, né, na festa dos 60 anos, numa novela que vai, num grande remake que gastou muito na sua campanha, num ano em que vai movimentar muita coisa, talvez as novelas precisam ser esticadas por uma questão orçamentária. Mas tem uma outra questão também, né, de você planejar melhor as entregas de cada horário e os melhores momentos para a estreia dessa programação. Tem toda uma lógica aí, né? Ao mesmo tempo, a Globo fala assim: olha, nós não vamos reduzir drasticamente o tamanho das nossas novelas, mas algumas serão menores, outras serão maiores, mas sempre dentro do que se propõe um bom folhetim brasileiro, né? Que é esse capítulo diário numa novela de uma longa, né, de uma duração um pouquinho mais marcada, né? Uma duração maior. Vamos agora a mais uma pergunta, essa aqui é do Marcos Teixeira, que diz o seguinte: Vanucci, tenho 2 questões sobre o futuro da Glória Pérez. Qual é a sua aposta, previsão para o futuro da autora? Se a Glória vai para uma emissora aberta ou plataforma de streaming, ou vai se retirar das novelas de vez? Tem alguma emissora ou plataforma interessada nela? Glória é das grandes autoras de novelas brasileiras nos últimos 40 anos. Marcos, sem dúvida nenhuma, né? A Glória está entre as principais autoras da teledramaturgia brasileira. Foi cria, né, de Janete Claire, trabalhou com Janete Claire, absorveu muito dela, e realmente é essa autora que consegue trazer temas, às vezes, espinhudos e colocar para o grande público, que consegue trazer coisas de outros lugares do planeta e colocar para o grande público. Então, ela consegue realmente trazer, né? E ela tem aquela premissa de que, olha, tudo é possível em teledramaturgia, principalmente voar. Uma boa novela tem que fazer com que você voe, com que você vá buscar outros, né? Outros lugares, né? Que você acredite que este momento de folhetim é para eu esquecer. Ele não precisa ser tão fiel à realidade.
é uma das grandes autoras, né? Não é por menos que a Globo vinha sempre tentando manter ali, renovar contrato, fazer por obra, colocar ela sempre no radar, mas vetou essa última novela. E por isso mesmo Glória achou melhor sair da Globo. Eu aposto que por enquanto ela ainda vai ficar meio reclusa, né? Porque para contratar uma Glória Pérez, né, você tem que ter algumas premissas, né? Claro que o SBT, que é uma novela adulta, né, que conversa melhor com o público adulto, mas que não deixe de falar com todo esse público familiar, com as crianças, com os adolescentes. Será que a Glória é essa autora capaz de fazer essa novela numa pegada diferente? Será que a pegada da Glória se encaixa dentro da Record, né, com os olhares que a Record hoje tem para as produções contemporâneas, que são, né, atual momento da produção da Record de dramaturgia, é ainda séries e novelas bíblicas, baseadas na Bíblia. Já tem Ben-Hur para o ano que vem. Será que está ali indicado? Então, acho que a gente tem que pensar ali, né? Quais são as possibilidades. Eu, se fosse Daniela Beirute, juntava ali, via o que podia para fazer uma boa proposta para Glória Pérez e até explicando, olha, não gostaria de atingir determinados assuntos porque talvez não seja do público do SBT, e a Glória, claro, entende, né? Porque conhece muito bem televisão. Aposto talvez mais no streaming, porque a Glória também foi uma das primeiras aqui no Brasil a fazer essa série com uma pegada mais americana, né? Aí você vai falar, pô, mas o Maneco fez grandes minisséries, né? A Maria Adelaide Amaral fez grandes minisséries, sim, uma outra pegada, né? Mas eu acho que a Glória chega muito próximo ali do streaming. Eu tenho ouvido muito, né, de gente que fala assim, pô, mas tem tanto autor aí no mercado, né, e o digital não pega tanta gente e tal. Eu acho que o digital pensa muito nisso, assim, olha, eu preciso de autores que venham com um salário menor, mas também com outro olhar, com uma outra pegada, né? É mais ou menos isso que a gente sente. Bom, Vanucci Responde termina por aqui, mais um episódio. Quero agradecer a sua participação, que bom que você está aqui, que bom que você curte o vídeo, que você deixa o seu like, que você compartilha, que já fez a sua inscrição e que vai indicar um amigo aqui para o canal. Vamos levar esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. E essa não será uma conquista só minha, não. Essa é uma conquista nossa. Agradeço sempre toda a ajuda que vocês estão me dando para fazer deste momento aqui um momento muito importante na minha carreira. Agradeço a todos vocês e espero encontrá-lo num próximo vídeo aqui no canal do Vanucci. Até mais, gente. Tchau, tchau.